Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje vamos então para a nossa terceira e última parte dessa introdução ao livro de Isaías. Então vamos no nosso próximo vídeo então começar capítulo 1, né, de Isaías, a nossa leitura e reflexão de todo o capítulo, cada versículo que nós temos ali, ok? Mas no vídeo anterior nós falamos justamente sobre a questão de Isaías como sendo um profeta de Deus e como sendo um mensageiro de Deus, né? O seu nome significa Yahvé, ou o Senhor é a salvação. Falamos de que ele fala muito, né? O tema recorrente do livro de Isaías é julgamento e restauração, julgamento do povo por causa do seu pecado, mas também a sua restauração. E o Messias, ele é mencionado por diversas vezes no livro de Isaías e ele é a pedra angular das profecias. É mencionado, né, posteriormente no Novo Testamento, justamente o fato desse Jesus, né, ter vindo ao mundo, que é profetizado em Isaías capítulo 9, e também como um servo sofredor em Isaías 53. Falamos sobre a questão de que Isaías nos mostra a diferença entre confiar em Deus e confiar no poder humano, né? Quais são as nossas escolhas? Também falando sobre uma questão futura, sobre novos céus e uma nova terra. E ainda, né, o papel das profecias no Novo Testamento, mostrando que por diversas vezes no Novo Testamento os homens de Deus, né, os apóstolos e outros escritores, eles justamente anunciam, né, eles utilizam-se do texto de Isaías para poder apresentar também os seus escritos, tá? Então, é muito importante nós lembrarmos, e como falamos anteriormente, que esse é o Evangelho no Antigo Testamento, que é o livro de Isaías, ok? Hoje vamos dar continuidade aqui para nós encerrarmos essa parte introdutória, como dissemos a princípio, e aí, então, no próximo vídeo, iniciamos justamente a nossa leitura e reflexão. Antes, eu gostaria de lembrar mais uma vez que você deve compartilhar o vídeo, né, já de imediato, ou então se não puder fazer agora, faça-o no término da nossa transmissão aqui, mas não se esqueça de compartilhar. Quanto mais compartilhamentos nós tivermos, mais pessoas serão alcançadas, e lembre-se, esse livro vai falar, né, como todo o texto bíblico tem falado conosco, né, os 22 livros que nós já lemos, e agora esse 23º, vai falar muito ao nosso coração e mostrar justamente que muitas coisas que foram faladas lá no passado, né, muitos séculos atrás, eles ainda são bem atuais para os dias de hoje e vão nos ensinar muitas coisas, e falando sobre o passado, o presente e também sobre o futuro, tá? Então, é importantíssimo compreendermos, né, o livro de Isaías para podermos compreender também outros profetas que virão e que nós estaremos lendo, Deus assim nos permitindo, ok? Então não se esqueça de também ativar o sininho, né? Dar o seu joinha, dar o seu like aí. Se não é inscrito, se inscrever. Se já é inscrito, incentivar outros para que se inscrevam, tá? E aí nós possamos ter um número maior de seguidores, né? De pessoas aí que se inscreveram no canal e estão conosco dia a dia, né? Temos ainda uma jornada longa pela frente. Evidentemente, já passamos mais da metade, mas temos ainda um caminho longo até terminarmos todo o Velho Testamento. Essa é a nossa proposta, Deus nos dando condições. Estaremos então com vocês até o final, até
o livro de Malaquias, então, desde Gênesis, lendo cada livro, cada capítulo, né? E cada versículo e indo até o final, até o livro de Malaquias. E aí você poderá dizer com toda certeza, né? Com um orgulho santo, né? Que você então leu todo o Velho Testamento. E depois, Deus dando condições, poderemos também começar o Novo Testamento. Ok? Muito bem. Nós temos algumas práticas, né? Lições práticas que são interessantes aqui no livro de Isaías para os tempos de hoje, para os tempos modernos, tá? Nós encontramos aqui mensagens que são atemporais. O que significa atemporal? Significa que serve para qualquer tempo e qualquer época. Não existe uma cultura, não existe um tempo específico em que aquela palavra foi dirigida, mas ela serve para qualquer tempo, qualquer época, para qualquer cultura. E isso é muito importante, né? E o livro de Isaías nos fornece, então, lições que são inestimáveis para esses dias, tá? Algumas delas nós vamos citar aqui rapidamente. A primeira é que nós precisamos buscar um arrependimento pessoal e também corporativo, tá? O chamado de Isaías para que Israel se arrependesse de seus pecados, né? E se voltasse para Deus, serve como um lembrete para que examinemos continuamente as nossas próprias vidas, nos arrependendo de qualquer pecado e nos esforçando para viver em obediência aos mandamentos de Deus. Então, isso pessoalmente, isso também como grupo, como pessoas, como família, como pessoas que fazem parte de uma comunidade. Precisamos confiar na soberania de Deus. O livro de Isaías destaca a futilidade de confiar no poder humano, né? E encoraja a confiança na soberania de Deus, no seu trajeto, no seu modo de agir e de tratar cada situação na nossa vida. Então nós devemos aprender a confiar na força e na sabedoria de Deus em todas as situações, em vez de depender apenas das nossas próprias habilidades ou recursos, né? E imaginando dessa forma que nós vamos então conseguir obter os resultados melhores, tá? Outra coisa importante que nós vemos no livro, vamos ver, precisamos abraçar a esperança em tempos difíceis, tá? As profecias de restauração e de esperança de Isaías, em meio ao julgamento, né, podem nos inspirar a permanecer esperançosos durante os desafios da vida. Quando nós enfrentamos provações, podemos encontrar consolo em saber que Deus está no controle e tem um plano para a redenção final. Então, como ele tinha um plano para o povo de Israel, ele tem um plano também para a sua e para a minha vida. Você pode ter certeza disso, tá? Mas é preciso conhecer a sua palavra para poder entender quais são esses planos e propósitos. Precisamos reconhecer também que em Jesus o cumprimento das profecias. Então, as profecias messiânicas de Isaías, né, nos ajudam a entender melhor a identidade e a missão de Jesus Cristo, tá? Quando nós olhamos para essas profecias, nós podemos aumentar o nosso apreço pela profundidade do amor de Deus e pela magnitude do sacrifício de Cristo em nosso favor. Ele pagou um alto preço por cada um de nós, subindo aquela cruz, tá? Derramando o seu sangue, entregando a sua vida por nós. Então, vemos aí a profundidade de Deus Pai enviando o seu Filho. Vemos a profundidade do amor de Jesus, o sacrifício que ele fez por você e por mim. Antecipamos também, né, e como nós mencionamos anteriormente, a palavra do Senhor nos falando sobre novos céus e nova terra. Evidentemente, o livro bíblico, né, a Bíblia, a Escritura Sagrada é um livro de fé, né? Quando nós falamos sobre novos céus e nova terra, que essa terra será totalmente restaurada, isso é uma questão de fé. Não dá para podermos provar isso de forma alguma, apenas concluímos que Deus é verdadeiro e aquilo que ele tem dito na sua palavra, ele tem cumprido ao longo da história. E se ele diz que ele vai reformar, restaurar essa terra e que teremos novos céus e nova terra, então é porque realmente ele fará isso, tá? Então, se você crê nisso ou não, aí é uma outra situação, um outro problema. Por isso é importante, então, ouvir, pelo menos se dar a oportunidade e a chance de ouvir, e aí você tirar as suas conclusões. Então, a visão de Isaías, né, de uma era futura de paz e de retidão, pode nos encorajar a viver uma perspectiva eterna, né? Priorizando, então, o reino de Deus e aguardando ansiosamente o seu retorno glorioso. Também isto é uma questão
de fé, cremos de que ele vai retornar, tá? Então, o livro de Isaías é uma profunda e multifacetada, né? Multifacetado livro que oferece para cada um de nós uma riqueza de sabedoria, de inspiração e de orientação enormes. Os temas e mensagens encontrados aqui em suas páginas, né, permanecem relevantes até os dias de hoje. E por isso precisamos apreciar esse texto, porque ele nos encoraja a buscar a justiça de Deus, a confiar na sua soberania, a encontrar esperança na promessa do Messias e na era futura, no tempo futuro. Então, ao lermos, né, e de novo eu menciono que nós vamos refletir, não vamos estudar o livro, mas refletir, você pode ser levado então a um relacionamento mais profundo com Deus, o Deus que te ama, o Deus que realmente entregou o Filho dele por você, mas um Deus também que disciplina, um Deus que, por fim, restaura o seu povo, restaura cada um de nós. E ele disciplina porque ele ama. Então, deixe que as palavras de Isaías inspirem você a buscar uma vida de felicidade, uma vida de propósito, né? Sabendo que as promessas de Deus elas serão fielmente cumpridas, né? Agora e também no futuro, tá? É isso que ele deixa muito claro para cada um de nós e nós cremos que isto é uma verdade, tá? Incontestável, ok? Então, isso é muito importante. Que você seja levado enquanto refletimos sobre essas palavras do profeta Isaías, a confiar em Deus e colocar a sua esperança nele e nas suas promessas, tá? E olhando para o futuro, você esperar ansiosamente que esse futuro chegue, onde novos céus e nova terra, então, nos darão oportunidade de ver realmente um reino de paz e de justiça, tá? Então, esse livro é importantíssimo para você, para todos nós, e não podemos e não devemos nos esquecer disso em hipótese alguma, tá? Esse livro é um poderoso testemunho do poder da fé e do amor de Deus por cada um de nós. Você pode ter certeza disso, ok? E para encerrarmos, o livro de Isaías, então, tem 66 capítulos, como nós mencionamos, e os capítulos de 1 a 6 nos trazem muitos alertas sobre as calamidades que aconteceriam em Jerusalém e em Judá. No caso, já aconteceram, né, por causa do pecado do povo. Então, no capítulo 6, o profeta aceita o chamado de Deus para o ministério, onde ele profere aqui, então, essas palavras: eis-me aqui, envia-me a mim. Tá? Aqui estou, para poder servir ao Senhor. Então, de 1 a 6, nós vemos esses alertas para aquilo que o povo estava cometendo que desagradava a Deus e as consequências disso. Nos capítulos de 7 a 12, nós vamos falar sobre duas nações, que é a nação da Síria e a própria nação de Israel, que iriam se unir, né, para poder invadir Judá. Mas, cumprindo a profecia de Isaías, né, o reino assírio, então, derrotou essas duas nações e a invasão não aconteceu. Tá? Derrotou tanto a Síria quanto Israel, a Assíria. Tá? Os capítulos 13 a 23, nesses capítulos, então, nós vemos as declarações de Deus contra outras nações. Tá? A Síria, a Babilônia, a Filístia, Moabe e Egito, que maltrataram, então, o povo de Deus. Então, Deus iria julgá-los por causa do tratamento ruim que deram ao povo de Deus. Isso é muito importante nós sempre lembrarmos, tá bom? Aqueles que maltratam o povo de Deus, Deus tem um tratamento diferenciado para eles também. Esse tratamento diferenciado, ele é bem penoso. Você pode ter certeza disso. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem zelo pelos seus, tá? Tem ciúme dos seus. Então, mexer com o povo de Deus é mexer com o próprio Deus, e isso custa caro, tá? Versículos de 36 a 39 vão nos falar sobre as coisas grandiosas que aconteceram no reinado de Ezequias. Então, nós vimos isso também no livro de 1º e 2º Reis, e lembramos que lá vimos uma faceta, né,
dos reis e também do pecado do povo. E aqui nós vamos ver agora o profeta falando sobre tudo isso, um novo aspecto, uma nova visão, então, daquilo que nós já comentamos daquele texto, daquela época que nós já passamos, e vamos retornar lá com a visão agora do profeta, tá bom? Então, de 36 a 39, ele vai falar sobre essa questão, então, dos acontecimentos no reinado de Ezequias, como o rei Senaqueribe da Síria invadiu a Judá, né? E quis destruir Jerusalém. Disse que se o povo, se eles não se rendessem, que seriam totalmente destruídos, né? Mas aí então Deus interviu com certeza e destruiu esses assírios, tá? Mas apesar de todo o livramento, né? Mais tarde Jerusalém é destruída e os judeus são levados para a Babilônia, tá? Por causa dos seus pecados. Capítulo 40 até o capítulo 66, o Senhor então consola o povo com as seguintes promessas. Ele promete que a adoração verdadeira irá voltar a existir em Jerusalém depois que eles voltassem da Babilônia. Então, depois de 70 anos que eles estão cativos na Babilônia, eles voltam em 3 grupos distintos e voltam para a sua cidade ou para a sua terra, ok? Então, coisas importantes que nós temos aí nesses 66 capítulos que nós vamos, Deus permitindo, compartilhar deles juntos, tá? Nota final aqui, os capítulos 9, 11, 25, 33, 35, 40, 45, 61, 65 e 66, nós temos muitas profecias que se concentram no Messias, tá? No ungido, né? No Messias, que vai governar o reino de Deus e restaurar a adoração verdadeira para sempre. Então vai falar sobre aquele que então reinará sobre essa terra. De novo, uma questão de fé. Capítulo 7, 8, 9, 11, 28, 40, 42, 50 e 53, ele prevê aqui o profeta Isaías falando sobre muitas coisas, sobre o Messias, né? Sobre o nascimento dele através de uma virgem, sobre como seria ele da família de Davi, da descendência de Davi, que ele moraria na Galileia, que curaria os doentes, né? Que abençoaria os aflitos. Então ele vai falar sobre todas essas questões a respeito do Messias, que viria ainda cerca de 700 a 1000 anos depois da profecia então dita por Isaías. E por final, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Hebreus e 1 Pedro são livros que as profecias de Isaías foram citadas para provar que Jesus é o Messias, né? O Messias prometido. Lembrando que no tempo então que Jesus esteve aqui na Terra, principalmente os escribas, os fariseus, eles não acreditaram que Jesus era o Messias prometido em todo o Velho Testamento, tá? E por causa disso o odiaram e o castigaram, né? O crucificaram. Então, na ocasião, Jesus então, olhando para o Novo Testamento, ele leu justamente Isaías 61 para dizer que aquela profecia havia se cumprido nele, que veio para restaurar então a vida das pessoas. Então é nesse livro tão precioso que nós vamos começar então a leitura e reflexão no nosso próximo vídeo. Espero que você esteja animado para estar conosco e convidando outros para que possam estar também, porque com certeza é um livro que fala sobre muitas coisas importantes do passado, do presente e também do futuro, ok? Mesmo que você, eu repito isso aqui de novo, né? Que você não creia, dê-se a oportunidade ao menos de ouvir, tá? Para depois então você tirar as suas conclusões. Há pessoas que falam das coisas da Bíblia sem ter conhecimento dela. Não se pode, não se deve falar de algo que você não tenha conhecimento, porque aí você não tem propriedade para isso. Então, ouça, avalie, né? Depois estude, e aí você vai ver então, ou chegar às suas conclusões, né? Se essa palavra ela é ou não a verdade, se Deus é realmente aquilo que ele diz que é, ok? Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de cada um de nós, e no próximo encontro então iniciamos a leitura e reflexão do livro de Isaías, ok? Muito obrigado pela sua participação, sua presença, e que Deus o abençoe ricamente e vamos permanecer juntos aí nessa caminhada, tá bom? Pai, muito obrigado por essa manhã, pela tua palavra, pedimos que nos dê forças, nos dê saúde, nos dê, ó Deus, saúde física e mental, e saúde também espiritual, para podermos compreender a palavra do Senhor que nós vamos ler e refletir sobre ela. E que essa palavra possa transformar as nossas vidas e também daqueles que vão ouvir, para que, ó Deus, dessa forma,
muitas e muitas pessoas sejam, ó Deus, inundadas de esperança, de fé, ó Deus, diante de um mundo tão difícil, tão calamitoso e tão distante da verdade, que nós possamos, ó Deus, encontrar a verdade que é a tua palavra. Orienta-nos, portanto, dá-nos um bom dia na tua presença, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham todos, então, um ótimo dia e nosso próximo encontro nós estaremos juntos aí, lendo Isaías capítulo 1. Forte abraço e até lá. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de